Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Sanepar, de ticker SAPR4, empresa do setor de saneamento que está subprecificada hoje, principalmente pela grande crise hídrica que sofre o estado do Paraná e também por ela ser uma estatal, né? Então faremos uma análise fundamentalista completa com comparações e gráficos de histórico para que você saiba se hoje ela está num preço bom de compra ou de venda. Então vamos embora, sem enrolação! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Essa análise vai ser dividida em 5 grupos de indicadores, os de valuation, os de endividamento, os de rentabilidade, eficiência e crescimento. Bom, antes dos indicadores, vamos começar com algumas informações da Sanepar, que são muito importantes, mas nem todo mundo dá valor. Começando com o Free Float, que é quantos por cento das ações estão em livre negociação no mercado para que nós, investidores, possamos comprar. A Sanepar apresenta um Free Float de 79,97%, ou seja, 79,97% das ações estão em livre negociação na Bolsa de Valores. Agora falaremos sobre o Tag Along, que indica pra gente o grau de proteção ao acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. O ideal para todas as empresas é que o Tag Along seja de 100% para todos os tipos de ações, as ON e as PN. E a Sanepar é uma das empresas que atendem esse requisito. Vamos falar agora do preço e do histórico do preço da ação. Hoje, no dia dessa análise, as ações da Sanepar SAPR4 estão custando R$ 4,08. Conseguimos notar no gráfico que em julho de 2020, aproximadamente um ano atrás, a ação da Sanepar estava custando R$ 6,33. Hoje, custando R$ 4,08, percebemos uma queda de aproximadamente 35,55% em um ano, estando hoje muito próximo do preço do auge da crise de 2020, que foi de R$ 3,85. Iniciaremos agora a análise dos indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro que a empresa tem por ação. Esse indicador nos diz em quanto tempo a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal é que esse indicador seja menor do que 15. Hoje o P sobre L da Sanepar está em 6,25, muito bom mesmo, bem abaixo de 15. Estando sendo considerada hoje barata em relação ao lucro que a empresa consegue gerar. Conseguimos notar no gráfico que o indicador nos últimos 10 anos não esteve abaixo de 15 e que hoje está abaixo da sua média histórica, que é de 7,41. Percebemos também que o indicador vem em queda desde 2019, passando de 9,83 para 6,25. É isso aí, pode ser uma oportunidade de compra. Agora vamos falar sobre o tão querido Dividend Yield, que é quantos por cento do preço atual da ação é retornado aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Para quem não sabe, dividendos são parte dos lucros da empresa que são distribuídos aos acionistas. O dividend yield da Sanepar hoje está em 4,96%, que é muito bom por ser acima do que distribui a média das ações do Ibovespa, que é de aproximadamente 3,5%. Sendo assim, nos últimos 12 meses, a Sanepar distribuiu ao seu acionista aproximadamente 20 centavos por ação. Analisando o gráfico de Dividend Yield, conseguimos perceber que desde 2019 o indicador segue constante entre 4% e 5%, estando hoje abaixo da sua média histórica, que é de 6,48%. Conseguimos notar também um aumento do Dividend Yield de 2020 para 2021, provavelmente pela grande queda do preço da ação. Em complemento à análise do Dividend Yield, vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa. Proventos que são a soma do valor absoluto de juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos aos acionistas. Avaliando o gráfico, conseguimos notar que desde 2008 a Sanepar distribuiu proventos ininterruptamente, sendo que nitidamente há um crescimento em sua distribuição ano a ano, tendo distribuído em 2009 3 centavos por ação e em 2019 29 centavos por ação. Em 2020, foi distribuído apenas 20 centavos por ação, muito provavelmente pela grande crise em que vivemos. Completando a análise de distribuição de dividendos, falaremos agora sobre o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. O ideal é que toda empresa distribua menos de 100% dos seus lucros, ou seja, o payout deve ser menor do que 100%. Isso para que a sua distribuição seja sustentável. Conseguimos notar no gráfico de payout que nos últimos 10 anos, em sua grande maioria, ele distribuiu aproximadamente 47% dos seus lucros, sendo que em 2019 e 2020 diminuiu para aproximadamente
30% dos seus lucros. Acreditamos que a distribuição de 2021 e 2022 venha em linha com a distribuição de 2020, mas com uma tendência de crescimento caso haja um arrefecimento da crise hídrica no estado do Paraná. É importante dizer que nenhum indicador deve ser avaliado de forma individual, sendo necessário avaliarmos o conjunto dos indicadores, o mercado atual e aonde a empresa se situa dentro do seu setor. Agora falaremos sobre o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significaria que nós estaremos pagando pela ação o equivalente ao valor do patrimônio da empresa dividido pelo seu número de ações. O ideal para esse indicador é que ele seja menor do que 1,5. Hoje, o P sobre VP da Sanepar está em 0,86, bem abaixo do ideal, muito positivo para quem está procurando uma empresa que esteja barata com relação ao patrimônio da empresa. Ou seja, o mercado está pagando pela ação da Sanepar hoje menos do que vale o valor do patrimônio da empresa, sem contar lucros futuros e contratos que estão de longo prazo. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que somente em 2012 e 2019 o indicador esteve acima de 1,5. Conseguimos ver também que o indicador hoje está abaixo da sua média histórica, que é de 1,01. Vemos também uma queda grande no indicador, de 2019 até os dias de hoje. Se esse conteúdo está te ajudando, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Nós entregamos análises de empresas todas as semanas, além de muitos outros conteúdos para que você saiba tudo sobre renda variável. Isso é muito importante para nós, o que para você demora só um segundo, para a gente vale muito. Agora voltando e com os indicadores de endividamento, falaremos agora sobre os passivos sobre ativos, que são uma relação clara entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Se o indicador estiver acima de 1, indica que a empresa tem mais passivos do que ativos, e se ele estiver menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal é claro que esse indicador seja menor do que 1. Hoje, o indicador está em 0,48, ou seja, o valor dos passivos da empresa representam 48% do valor dos ativos da empresa. Muito bom mesmo! Ao analisarmos o gráfico de passivos sobre ativos da Sanepar, percebemos que há uma grande estabilidade no indicador, sendo que ele sempre esteve abaixo de 1, comprovando ao longo do tempo ser uma empresa com muito controle sobre seus passivos. Além disso, hoje está abaixo de sua média histórica, que é de 0,52, que é uma média histórica muito boa. É importante salientar o controle dos passivos da empresa, principalmente nesse momento onde houve um crescimento de 22,7% dos investimentos da empresa. Isso comparando o primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. Já tendo investido em 2021 259 milhões de reais. Agora falaremos sobre a dívida líquida sobre patrimônio líquido, uma relação entre a dívida da empresa e o seu valor patrimonial. O ideal desse indicador é que ele não passe de 1, indicando que o valor da dívida não ultrapassa o valor do patrimônio da empresa. Hoje o indicador está em 0,39. Com isso, a gente consegue perceber que a empresa tem muito controle sobre sua dívida, sendo que sua dívida representa apenas 39% do valor do seu patrimônio. Avaliando o gráfico do indicador, percebemos que há uma variação entre 0,30 e 0,50, sendo isso um excelente sinal, estando sempre abaixo de 1. Hoje o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de 0,42. Muito bom mesmo! Iniciaremos agora a análise da dívida líquida sobre EBITDA, que indica pra gente em quanto tempo mais ou menos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela usasse o EBITDA inteiro para o pagamento. Importante dizer que o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos. Hoje, a dívida líquida sobre o EBITDA da Sanepar está em 1,44, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em mais ou menos 1 ano e meio. Excelente! Avaliando o gráfico da dívida líquida sobre EBITDA, percebemos que há uma regressão do indicador desde 2015, operando em uma estabilidade de aproximadamente 1,40. Hoje, o parâmetro está abaixo da sua média histórica, que é de 1,64, o que é uma média histórica muito boa, comprovando o controle de sua dívida. Falaremos agora sobre a liquidez corrente, que indica pra gente a capacidade da empresa de pagar as suas dívidas no curto prazo. Isso por ela ser ativo circulante sobre passivo circulante, sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é uma liquidez corrente acima de 1. Com isso, a empresa conseguiria pagar os seus passivos dos próximos 12 meses com os ativos dos próximos 12 meses. Hoje o indicador está em 1,6, muito bom, sendo que o ativo circulante é 60% maior do que o passivo circulante.
Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos da Coppel. Tá no card aqui em cima e eu vou deixar o link também na descrição. No final desse vídeo, dá uma olhada lá, ela é uma excelente distribuidora de dividendos. Os próximos indicadores que falaremos são de eficiência, começando pela margem EBIT, uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita líquida. EBIT, que são os lucros antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT informa pra gente a lucratividade operacional e o crescimento da eficiência produtiva da empresa ao longo do tempo. O ideal é uma margem EBIT acima de 10%. Hoje está em 32,74%, uma margem excelente, mais de 3 vezes o ideal. Avaliando o gráfico da margem EBIT, percebemos que há um crescimento do indicador desde 2015, porém no ano de 2020 houve uma queda de aproximadamente 2% do indicador. Hoje a margem segue os padrões do ano passado, estando acima da sua média histórica, que é de 27,87%. Agora falaremos da margem líquida, queridinha dos investidores por ser uma relação entre o lucro final da empresa e a sua receita inicial. Nós encontramos essa margem dividindo o lucro líquido pela receita líquida. O ideal é que ele seja acima de 10%, assim como o indicador anterior. Hoje, a margem líquida da Sanepar está em 20,64%. Muito bom mesmo, uma margem excelente, mais de 2 vezes o ideal. Olhando o gráfico da margem líquida, percebemos que desde 2010 a tendência é de crescimento do indicador. Porém, de 2019 para 2020, houve uma queda de aproximadamente 2%. Hoje, o indicador está acima da sua média histórica, que é de 16,59%. Também uma média muito boa. Acreditamos que a queda do indicador é devido à inadimplência, que é consequência da crise de 2020 e também da grande crise hídrica que vem assolando o estado do Paraná nesse momento. Agora vamos para os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio líquido. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. O ROI da Sanepar hoje está em 13,73%, positivo, um pouco acima do ideal. Ou seja, os lucros da empresa representam 13,73% do valor do patrimônio da empresa. Conseguimos ver no gráfico do ROI da Sanepar que o indicador vinha em crescimento desde 2010 até 2019, quando houve uma queda de aproximadamente 3% em 2020, e uma outra queda de aproximadamente 0,5% até o período atual. Mesmo assim, o indicador ainda está acima da sua média histórica, que é de 11,96%. Devemos ficar de olho nos próximos anos, buscando saber se o indicador voltará ao crescimento de antigamente ou entrará num viés de baixa. O segundo indicador de rentabilidade que veremos hoje é o ROIC, que é EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais seu endividamento. Ele mostra pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as suas dívidas. O ideal é que ele também seja acima de 10%. Hoje, o ROIC da Sanepar está em 10,59%, ligeiramente acima do ideal, mas bem positivo. Avaliando o gráfico do ROIC, conseguimos ver que desde 2015 vem havendo crescimento no indicador. Porém, a partir de 2020, o parâmetro vem regredindo, registrando uma queda de aproximadamente 3%. Com essa queda, o indicador ficou abaixo da sua média histórica, que é de 10,84%. Sendo assim, igual ao indicador anterior, temos que avaliar para ver se volta aos padrões antigos. Finalizando os grupos de indicadores, falaremos agora dos de crescimento, começando com o CAGR das receitas, que indica pra gente a média ponderada do crescimento das receitas da empresa. O ideal é que ele seja acima de 5%. Hoje está em 10,07%, muito bom, mais do que o dobro do ideal. Agora vamos falar de outro CAGR, mas agora dos lucros da empresa nos últimos 5 anos, que também indica pra gente uma média ponderada do crescimento, só que agora dos lucros da empresa. O ideal desse indicador também é que ele seja acima de 5%. Hoje o CAGR dos lucros da Sanepar está em 17,84%. Excelente, principalmente se a gente pensar que a empresa está no meio de um momento de crise hídrica e de crise de inadimplência. Lembrando que não é a empresa que está inadimplente, e sim os seus clientes. Bom, se você chegou até aqui é porque esse conteúdo realmente está te ajudando. Então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Essa é a maneira que você tem de retribuir essa análise criteriosa que nós estamos fazendo. E de graça. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Telegram. Lá você vai encontrar as melhores notícias diárias, além de conseguir tirar as suas dúvidas com toda a nossa comunidade de investidores. Agora vamos a uma breve conclusão sobre a análise fundamentalista que fizemos da Sanepar. Tomando como base os parâmetros que indicamos aqui nesse vídeo, percebemos que todos os seus indicadores superaram as suas respectivas metas. As grandes dificuldades que a empresa vem enfrentando são principalmente a crise hídrica do estado do Paraná, que força a empresa a estabelecer um
um rodízio de abastecimento. E a sua outra grande dificuldade é a intervenção estatal no seu reajuste tarifário. Apesar da crise que a empresa vem vivendo, é possível esperar uma grande recuperação no futuro, principalmente com a retomada das chuvas e a diminuição da crise que vem desde 2020. Sendo assim, a Sanepar continua sendo uma excelente empresa que tem 81% dos seus contratos vencendo só depois de 2030. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo em questão. Deixe aqui nos comentários qual é a próxima empresa que você quer que a gente analise. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima!